Aí é para lá que a gente vai agora, com as informações do repórter Bruno Halper, falando com a gente ao vivo do palco do jogo que hoje abre a disputa entre Vasco e Botafogo. Bruno, boa tarde a você, bem-vindo. Salve, salve, Rizek, Coutinho, Felipe, meu parceiro Henrique Fernandes, todo mundo que está com a gente no Seleção Sport TV. Faltando aí um pouquinho mais de 8 horas para a bola rolar, para Vasco e Botafogo, os primeiros 90 minutos dessas quartas de final da Copa do Brasil. São Januário já vai ganhando aquele clima de clássico, de decisão. O gramado foi molhado agora há pouco, do lado de fora também várias excursões começam a chegar aqui em São Januário, pelo menos 5 ônibus do Espírito Santo chegaram agora há pouco por aqui. Também o pessoal que vende camisetas, bandeiras, já vai tomando seu lugar aqui na Avenida Roberto Dinamite, que teve um grande susto hoje pela manhã aqui, Rizek, que a gente estava fazendo a cobertura, as entradas ao vivo para o Sport TV, um barulhão do lado de fora, a gente foi conferir, um caminhão perdeu o controle em uma ladeira aqui embaixo da Rua Ferreira de Araújo, que faz o cruzamento com a Avenida Roberto Dinamite e atingiu o muro da sede social aqui do Vasco. Ainda bem, Rizek, que não está passando nenhum carro no momento e principalmente pedestre na calçada, porque senão certamente o acidente seria ainda mais grave. O caminhão tinha 3 ocupantes, todos sofreram lesões, algumas mais graves, outras mais leves, mas todos saíram conscientes para o hospital, sem risco de vida. Um grande susto nessa manhã aqui no entorno de São Januário. Vamos falar do jogo, Rizek. Começar falando desse Vasco, que aposta muito nessa Copa do Brasil para tentar sair dessa crise na temporada. O aproveitamento do Fernando Diniz é apenas de 36% desde que chegou aqui no Cruz Maltino e aposta muito na força de São Januário, claro que vai estar lotado, os ingressos foram esgotados há cerca de 5 dias e o Vasco não perde pela Copa do Brasil desde 2021 jogando em casa. O Verratti deve voltar ao time titular, artilheiro isolado da equipe na temporada com 23 gols, um especialista nesse tipo de confronto de mata-mata, vai ter companhia do Rayan no ataque, que é um dos artilheiros dessa edição da Copa do Brasil, com 4 gols. Tietê é a grande dúvida, o Vasco leva isso a 7 chaves até o momento, pelo menos da divulgação dos relacionados. Ele sentiu dores na coxa depois da derrota para o Corinthians no último domingo aqui em São Januário. Caso ele não tenha condição, o Caô Barros será o substituto, 21 anos, voltou de empréstimo recentemente do América Mineiro. Outro retorno importante do Vasco é na lateral direita, com a volta do Paulo Henrique. Provável Vasco para logo mais, Zé, que tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, mais uma vez improvisado na zaga, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Caô Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verratti. Os recém-anunciados, o zagueiro Robert Renan e o centroavante Matheus França, estão regularizados e à disposição do técnico Fernando Diniz. Matheus França, que vem de empréstimo do Crystal Palace da Inglaterra, empréstimo de 1 ano com o Vasco. São essas informações do Cruz Maltino. Já podemos falar do Botafogo por aqui, Rizek. Quando foi lida a escalação do Vasco, o que vem à mente de vocês, visando o jogo de hoje? Assim, primeiro a questão do Tietê, que é um jogador que, se não atuar de fato, vai fazer muita falta pelo estilo de jogo do Diniz, né? Ser um volante de mobilidade, a gente sabe como é que funciona o Vasco para atacar, tenta sempre reunir mais jogadores no setor da bola, o Tietê é leve, ele consegue fazer esse movimento o tempo inteiro dentro do campo. Não vejo um outro jogador atualmente no elenco com essa mesma capacidade, né? Eu confesso assim que me intriga muito a situação do Paulinho do Vasco. O Paulinho foi muito bem quando chegou ao Vasco, tem uma lesão grave de joelho e depois nunca mais conseguiu ter sequência, nunca mais conseguiu ter oportunidade. A gente não tem como acompanhar dia a dia de treino para saber como ele está treinando, mas muito provavelmente não está treinando bem, porque não jogava com o Carille e não joga também com o Fernando Diniz. Então, com 2 treinadores já fica um pouquinho diferente. E eu estou bem curioso para saber, até andei conversando com algumas pessoas do clube ontem, existe uma possibilidade do Robert Renan ser escalado. Chegou recentemente, já está regularizado. Tá sem ritmo de jogo, mas é um jogador... Em maio, né? Ele até falou isso na apresentação. Isso. Assim, jogava no Al-Shabaab da Arábia. Eu treinando, tô bem fisicamente. E o Diniz gosta muito do futebol dele. Gosta muito, é um zagueiro que se encaixa muito bem dentro daquilo que o Diniz costuma fazer no futebol. Pensando, o Robert Renan tem 21 anos. A quantidade de coisa que já aconteceu com esse cara, com 21 Subiu muito jovem, né? Subiu jovem, seleção de base. Não, subiu jovem assim, com uma expectativa de que seria um zagueiro absurdo, um dos melhores. Aí jogou muito pouco no Corinthians. Seleção de base, disputou competição sul-americana, foi para a Rússia, foi para o Inter, bateu um pênalti de cavadinha, despertou a ira da torcida e agora tem a chance de recomeçar no futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente fala mais desse personagem que é o Robert Renan, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Vamos focar no jogo primeiro e depois a gente fala das novidades que estão surgindo no Vasco. Felipe, algo desse Vasco que você queira debater antes das informações do Botafogo? Eu acho assim, o Vasco ele precisa primeiramente recuperar aquilo que no domingo passado ele conseguiu.
não só com bola, mas principalmente sem bola. Ser um time organizado sem bola. O que a gente viu contra o Juventude, e principalmente o que a gente viu no domingo contra o Corinthians, foi um time totalmente desorganizado, assim. Principalmente no centro do campo, principalmente defendendo a área. Aí eu chamo a atenção para o Hugo Moura, que tá fora de posição. Hoje ele joga mais de zagueiro do que de volante, mas ele está fora da posição dele. E aí necessita desse jogador. Eu acredito que o Barros possa ser esse jogador que faça esse equilíbrio ali, principalmente no centro, né? Porque o Vasco tomou 2 gols no domingo, aonde o Hugo Moura tinha que estar, que é o zagueiro, mas ele é primeiro volante. E o Vasco, nos 2 jogos, não tem um primeiro volante de característica. Assim, tanto o Jair quanto o Tietê. Chegou um certo momento que ele botou o Nuno ali para jogar de segundo volante. Também não é característica de defender aquela área. Se a gente lembrar o gol do Maicon e depois o chute do Garro, que saiu dali também no centro, acho que é um problema que o Vasco tem. E troca de corredor o tempo inteiro. Eu conversei com o Dorival depois do jogo, dei parabéns a ele. Falei, pô, um time organizado, um time que entendeu o jogo. Ele começou o jogo com 4 volantes. Você olha a escalação do Corinthians, 4 volantes, é um time defensivo. Mas você olhou dentro do jogo, você viu os melhores momentos, o Corinthians teve muito mais chance de fazer o gol do que propriamente o Vasco. Fez gol com o Maicon, por exemplo. E teve muito mais chance de pisar na área, de ter finalizações, porque foi um time organizado. E ele falou pra mim, eu preparei o jogo para as trocas de corredor. Porque o Vasco, ele bota o time todo de um lado, e aí se o Vasco não pressionar a bola logo rápido, trocar o corredor tá sempre livre. A gente viu o Bidu muitas das vezes livre. A gente viu o Matheus. Os 2 primeiros gols saíram assim. O time do Vasco amontoado de um lado, o Bidu botou pro meio, o Corinthians aproveitou. Um Maicon fez, o outro Garro chutou, deu rebote. Quem estava livre do outro lado era o Mateuzinho. Então, o Vasco ele precisa, para mim, melhorar esse aspecto, principalmente quando não tem a bola. Quando tem bola, tem qualidade, consegue sair jogando, consegue envolver as equipes adversárias, mas principalmente sem bola. Sem bola, o Vasco precisa melhorar. Ainda mais no jogo de hoje, que enfrenta uma equipe totalmente organizada e que gosta também da posse de bola, é uma equipe muito agressiva. Eu achava que o Corinthians, pelo sucesso do que foi o jogo de domingo fora de casa, manteria o sistema com os 4 volantes e deixaria o Garro no banco. Não me ocorreu, quando eu até afirmei isso aqui na seleção da segunda-feira, que o Ranieri está suspenso para o jogo de hoje. Então, assim, ele não tem a opção hoje, na minha opinião, de manter o mesmo desenho. E eu acho que isso vai provocar hoje o Garro como titular, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora o Bruno traz as informações do Botafogo e depois a gente debate bastante aqui na mesa o clássico carioca. O que você conta do Botafogo, Bruno? No domingo, por exemplo, a gente viu 2 estreias no Botafogo. O Cris Ramos marcando 2 gols e a do goleiro Neto com o John no banco. Muita gente falou, pô, será que tem uma disputa aí? Algo visando já o próximo jogo, que é hoje contra o Vasco. O que você conta do Botafogo para o jogo de hoje? Pois é, Rizek, o Botafogo que ainda tenta curar a ressaca da eliminação na Libertadores na semana passada para a LDU lá em Quito, vê a Copa do Brasil com a principal possibilidade de título em 2025, aliás, uma taça que seria inédita na história do clube. Bom, tendência é que o John volte à equipe titular e o Cris Ramos fique como opção no banco de reservas. O espanhol fez 2 gols antes mesmo de ser apresentado oficialmente, foi ontem a apresentação dele, fez 2 gols logo na estreia, vitória de 3-1 sobre o Juventude lá na Serra Gaúcha. Bom, falando mais desse time do Botafogo, que poupou alguns titulares justamente nessa vitória contra o Juventude por 3-1 lá na Serra, tem a volta do Arthur, importantíssima no meio campo, ele estava com desgaste físico mesmo, não tem nenhuma lesão, treinou ontem normalmente com o grupo e volta à equipe logo mais. Tem a volta do Savarino, que recebeu propostas nos últimos dias de um clube turco também do futebol do Catar, recusou, disse que quer ficar no Botafogo, tem contrato até o fim de 2028, família super adaptada ao Rio de Janeiro, isso pesou para o venezuelano ficar aqui no Botafogo. Então o David Ancelotti tem praticamente todo o grupo à disposição para esse jogo. Provável Botafogo para logo mais com John, Vitinho, David Ricardo Barbosa e Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Outro jogador anunciado ontem, o Gabriel Bahia, vindo do Volta Redonda, também foi regularizado e fica à disposição. Lembrando, Rizek, Vasco e Botafogo só se enfrentaram uma vez na história da Copa do Brasil, foi lá em 2020, o Botafogo levou a melhor. Inclusive, Fogão costuma levar a melhor em mata-matas contra o Vasco. Em 15 confrontos eliminatórios, foram 11 classificações do Botafogo. E para quem está chegando aqui em São Januário, uma última informação, a Avenida Roberto Dinamite aqui segue com trânsito em meia pista em função daquele caminhão que bateu na mureta aqui da sede social de São Januário. Ainda vai ser retirado dali e muito provavelmente levado à perícia para entender também os reais motivos desse acidente que aconteceu por volta das 11 horas da manhã aqui em São Januário. Rizek, Coutinho, Henrique Fernandes, Felipe, um grande abraço para vocês e um bom programa por aí. 3 pessoas
ficaram feridas, né? Uma no caminhão, 2 presas ali nas ferragens do acidente. O Corpo de Bombeiros as resgatou e a gente aguarda mais informações. Obrigado, Bruno. Grande abraço para você e até a próxima, meu caro, falando com a gente ao vivo do palco do jogo de hoje à noite. Você falava, Henrique? Não, eu só ia chamar a atenção pro Cauã Barros, que pode ser titular do Vasco, porque eu vi muito de perto. Ele estava no América, para mim foi um dos melhores volantes do Campeonato Mineiro. O América foi finalista. Mas também não é um primeiro volante. É um volante com boa chegada à frente, não tem a mesma... Ele não é tão leve quanto o Tietê, por exemplo, tem um pouco mais de pegada. Mas eu achei que foi um bom negócio o Vasco ter trazido de volta. Péssimo pro América, porque ainda era o melhor volante do time. Mesmo com a Série B, o América não indo tão bem. Mas eu acho que o Vasco fez bem, assim, observou bem esse jogador que estava emprestado e acho que pode fazer um bom jogo hoje. O Bruno trouxe um panorama do Botafogo, o Rizek, e teve uma surpresa na lista de relacionados, que foi o Caio Pantaleão, né? Agora há pouco ela foi divulgada. É um zagueiro titular pelo lado direito do Botafogo, até porque evita que o Botafogo jogue com 2 canhotos na sua zaga, né? Mesmo se o David Ricardo tiver condições, eu acho que vai ter, porque jogou o jogo em Caxias do Sul. Quando o David joga, o Barbosa tem que fazer o lado direito. Quando o Marçal joga, o Marçal faz o lado direito, mas ficam 2 canhotos. E o Botafogo tem tido muito problema de saída de bola, principalmente quando jogam esses 2. Então, se o Caio tiver condições de jogar, que não é nenhuma garantia, ele está apenas na lista, né? A gente não tem informação de que ele tenha treinado. Não sei nem se o Botafogo conseguiu fazer um treino com todo mundo pela maratona de Quito, Caxias do Sul. Mas o fato é que é uma notícia a mais, um cara que está disponível, se puder voltar, vai qualificar a defesa do Botafogo, né? Botafogo que faz esse jogo em São Januário, e a gente tem que citar. O time do David Ancelotti, Quito à parte, que eu acho que teve muito componente da altitude, da pressão, enfim, de ser um jogo decisivo ali, é um time muito forte fora de casa. Tem conseguido ótimos resultados, se não me engano, é o 2º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Acabou de voltar de Caxias. Pelo contrário, em casa tem sofrido mais do que fora de casa. O David tem sofrido muito mais em casa, né, do que fora de casa. Então vai para esse jogo em São Januário. Foi uma boa notícia o Botafogo não precisar viajar, porque seria a 3ª viagem em seguida, né? Se esse jogo é em Salvador, no mata-mata com o Bahia, por exemplo, seria mais desgaste, menos tempo para recuperar e preparar. Então o fato de ser no Rio ameniza um pouco essa sequência. Quito, que desgastou muito, Caxias do Sul, que não é uma viagem de logística simples, e esse jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos ver como vai ser. O Botafogo é claro o favorito. A gente abriu falando que o Cruzeiro é melhor que o Atlético, eu acho o Botafogo melhor que o Vasco. Mas há um nivelamento toda vez que há esse enfrentamento em um clássico. E lembrando também que foi o jogo de estreia do David. Então, né? antes da gente ir para fazer uma análise tática com as prováveis escalações, é bom lembrar que eles se enfrentaram recentemente, na estreia do David Ancelotti. O jogo foi em Brasília, o Vasco mandante levou o jogo para lá. E foi uma vitória muito fácil do Botafogo. Foi. Muito fácil. Né? Foi um jogo assim que eu acho que o Vasco deve estar estudando para o que ele vai fazer de diferente no jogo de hoje. Acho que primeiramente tentar não ceder os espaços que cedeu ao Botafogo nesse jogo. Para mim o Botafogo ganha muito jogo nesse sentido. É claro, Zé, que a gente está falando de um jogo de estreia, né, do David Ancelotti. É um trabalho muito curto, muito recente, mas que já ganhou novas características. Já é um time diferente do time que atuou nessa partida, né? Esse jogo ali era um jogo com poucos treinos, após poucos treinos, então não tinha muita coisa elaborada. Foi uma partida em que o Botafogo mais entendeu a estratégia do Vasco e tentou atuar em cima dos espaços que o Vasco deixaria e fez isso muito bem. E além de não deixar os espaços, tentar ser um pouco mais efetivo com a bola. Eu lembro bem desse jogo no segundo tempo. Logo depois que o Botafogo faz 1-0, o Botafogo traz o bloco de defensivo mais para trás e o Vasco começa a jogar muito perto da área do Botafogo. Mas tem uma finalização no jogo perigosa, que é um chute cruzado do Ryan, do bico direito da grande área, que o John pega em 2 tempos assim, o gramado tava meio ruim, ele solta, mas depois consegue defender. Tirando isso, o Vasco não fez mais nada naquele jogo. É óbvio, o Vasco também é um time diferente. Já passou mais de um mês. Depois disso, o Vasco teve boas atuações depois dessa partida, mas o que pega é a irregularidade. Teve boas atuações, porém com pouco resultado. Pouco resultado. E assim, muitas vezes acontece o seguinte com o Vasco: faz um grande primeiro tempo e um segundo tempo não tão bom. Ou um primeiro tempo não tão bom e um grande segundo tempo. É um time muito irregular dentro do próprio jogo. Certamente o Diniz nunca assumiria isso, mas talvez até ele, quando a bola vai rolar, ele deve pensar assim: caramba, como é que o time vai render hoje? Que time do Vasco a gente vai ver hoje em campo? É o time do 6-0? É o time do primeiro tempo contra o Inter? É o time que amassou o CSA em São Januário na fase anterior da Copa do Brasil? Ou é o time, por exemplo, que é apático contra o Juventude, que faz uma leitura péssima de jogo contra o Corinthians no meio de semana, ou que joga mal contra o Independente Del Valle dentro de casa também? Então, nesse ponto, o Botafogo, além de melhor tecnicamente, ele tem menos oscilações em relação ao Vasco. Eu queria mostrar uma má notícia para o Vasco, inclusive. Porque se a gente tem São Januário como um grande aliado, aliás, vem segurando a onda do Vasco há muito tempo, né? A sua torcida, o seu cadeirão, o seu estádio. O retrospecto recente na sua casa é péssimo. Os últimos 7 jogos do Vasco como mandante, ele só tem uma vitória. Uma, que é de Copa do Brasil, que classificou o time contra o CSA. Nos demais, é o seguinte o desempenho do Vasco. Perdeu do Bragantino,
perdeu do Botafogo como mandante, o jogo foi em Brasília. Empatou com o Grêmio, jogando bem, mas acabou empatando, não veio o resultado. Empatou com o Del Valle, precisava ganhar de 4 gols de diferença para levar os pênaltis, empatou. Derrotou o CSA, Copa do Brasil. Empatou com o Galo, jogou bem até. O Galo tomou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, mas foi melhor. O resultado não veio e foi dominado pelo Corinthians, assim, taticamente, como debatemos aqui, e perdeu. Então é uma vitória só nos últimos 7 jogos. Do outro lado, um time que tem jogado bem como visitante. É a comparação exata dos últimos 7 jogos, o Vasco mandante e o Botafogo visitante. O Botafogo tem sido, inclusive, o melhor visitante do que mandante, com o David Ancelotti. Ganhou do Santos fora de casa, ganhou do Vasco em Brasília, ganhou do Sport, ganhou do Bragantino, atropelou o Fortaleza, perdeu da LDU, sem tomar gol, é bom citar também a defesa. Perdeu da LDU na altitude e derrotou o Juventude no último domingo em Caxias do Sul. Então o Botafogo tem jogado muito bem como visitante. Qual a explicação para o Botafogo estar tão bem como visitante e no seu estádio, no seu gramado, no seu tapetinho, não está desempenhando tão bem como ele atua fora? Mas acho que os jogos do Nilton Santos não estão traduzindo no placar o que o time desempenha em campo. Só o jogo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi claramente melhor, mas acho que o Botafogo no segundo tempo talvez pudesse ter feito um gol para botar mais justiça no placar. Eu acho uma coisa no segundo tempo ali. O Cuiabano, ele entrou muito bem no jogo. Entrou muito bem e eu achei que o Botafogo ganhou confiança. Aí ele machucou. Aí ele machucou e acabou perdendo a força. Perdeu aquela bola força pela Savarino, teve defesa do Cássio. O próprio jogo do Palmeiras, o gol que o Botafogo toma do Palmeiras, ele perde minutos antes com o Tuco, que é uma bola que se entra, o jogo poderia ir para o outro lado. O segundo tempo já não é tão bom. Mas você tem, por exemplo, tropeço com Vitória, que foi um amasso do Botafogo. Eu acho que o desempenho do Nilton Santos não é tão ruim quanto os resultados têm mostrado. Fora de casa, acho que passa muito por ajuste defensivo. Por isso, eu acho que a volta do Caio Pantaleão é muito importante se ela acontecer hoje. Porque o encaixe dele com o Barbosa foi muito rápido. Ele é um dos caras que volta, estreia inclusive no jogo contra o Vasco. Inclusive, um dos gols sai numa arrancada dele. Né? Ele estava bem. Ele estava dentro da área, até, no lance do gol. E aí se machuca no jogo do Cruzeiro, e dali em diante o time tem uma queda defensiva que é notável, tanto dentro quanto fora de casa. É um zagueiro importante, por mais que tenha pouco tempo de clube. Se ele puder voltar, eu acho que vai ajudar o time a ter essa rigidez defensiva. Só acho assim que o jogo hoje, ele é fora de casa, mas é um contexto um pouco diferente, né? Assim, não sei se é igual um jogo de campeonato brasileiro, é um mata-mata. Mata-mata, tem São Januário outras urgências. Também Você sabe que tem mais são 180 minutos. Eu não sei se o Botafogo vai se jogar. O Vasco precisa também fazer o resultado em São Januário. É um jogo muito estudado hoje. O Diniz não é um treinador que faz um time defensivo. Ele quer sempre um time com posse de bola, um time que controle o jogo. Mas fora de casa, o Botafogo é um time também que consegue controlar o jogo. Então vai ser um embate de duas equipes que gostam da posse de bola. Principalmente o Botafogo fora de casa. Por que eu acho o Botafogo favorito ao jogo? Porque tem mais qualidade, tem mais vigor físico. E a volta do Caio Pantaleão, aí é o X da questão pra mim. Porque o Botafogo sofre com essa saída de bola pelo lado direito. E a volta do Caio faz com que o Botafogo tenha saído pelo lado esquerdo, pelo lado direito, por dentro também. E o Vasco, quando não tem a bola, tem dificuldade nos últimos jogos. Então é isso que me chama a atenção e por isso que eu boto o Botafogo como favorito. Será que o Botafogo tem atuado melhor na média sem o estilo Botafogo Way? Tô fazendo uma ironia com o John Textor, porque o Textor odeia quando o Botafogo joga no contra-ataque, quando o Botafogo coloca 3 volantes. E com esse formato, com esse desenho, o Botafogo conseguiu derrotar o PSG. O Botafogo, caiu para o Palmeiras na Copa do Mundo jogando mal, mas ele foi muito bem contra o Flamengo no Maracanã. E ali já o Textor não gostou da escalação que o Paiva levava à época para o time. Se bem que tentou jogar assim contra a LDU fora. Perfeito, também. Foi horrível. Explodiu a sua vantagem em 7 minutos ele tomando gol. Mas é curioso que o Botafogo esteja conseguindo resultados tão bons quando ele atua de um jeito mais conservador, visitante, contra-ataque, e em casa, embora tenha feito alguns jogos bons em casa, né, recentemente, contra o Bahia, né, que jogou muito bem em casa, mas em casa os resultados não estão tão bons quanto fora. E é uma ironia, porque esse Botafogo Way é muito caro, muito importante. Sabe que tem um detalhezinho, até acompanhando o raciocínio do Henrique, que eu concordo bastante. Eu acho que o Botafogo em casa, até pelo histórico recente como mandante em jogos de Campeonato Brasileiro principalmente, ele tem sido um time mais ansioso para definir as partidas, né? Eu reparo isso em, não todos os jogos, mas em boa parte dos jogos. Às vezes, o jogo contra o Palmeiras, para mim, é um bom exemplo. O Botafogo produz mais que o Palmeiras no primeiro tempo, parecia mais próximo do gol, mas sempre quando se aproxima da área, tentando dar soluções, precipitando, né, as decisões ali. E isso tem prejudicado a forma como o time termina as jogadas. Fora de casa, me parece que o time não tem se cobrado nesse nível.
de dar logo essa resposta, abrir logo frente no placar, saber que o jogo ele vai fluir de uma forma mais natural. O Botafogo vai ter as oportunidades dele também. Não só por essa estratégia, Zé, até porque a gente pega os jogos fora de casa do Botafogo recentemente, nem sempre foram jogos que o Botafogo deu a bola para o adversário e ficou retraído. Mas estou o Palmeiras. O Botafogo jogou super bem contra o Palmeiras no Allianz. Foi 0-0 na estreia do campeonato. Jogou super bem. Em casa perdeu. Sim. Mas, por exemplo, a gente pega aqui o jogo contra o Sport, que é um jogo que o Botafogo vence fora de casa no último minuto. Mas, na minha opinião, não é um jogo que o Botafogo joga tão bem. Sim. Ele tem bons... de domingo, assim, tem pois é, o placar parece maior do que de fato foi o jogo. Eu fiz 2 jogos do Botafogo no Newton Santos. O Vitória, que o Botafogo amassou e empatou o jogo. Amassou o Vitória, bola na trave, o último lance, o Lucas Arcanjo faz uma defesa. Foi um obsceno de finalização. Muita finalização. Né? Contra o Cruzeiro, o Botafogo, muitas das vezes, aí mérito do Cruzeiro e do Leonardo Jardim também, eu sinto o Botafogo muito nessa questão. A tomada de decisão, quando você chega no último terço do campo para conseguir ter um pouquinho mais de frescor e tomar a decisão certa, tá dificultando o Botafogo. O Cruzeiro sufocou bem saída de bola também no Botafogo. Tá dificultando o Botafogo. É uma maneira que o Jardim, quando a gente falar do jogo, a gente vai falar sobre isso. O Jardim gosta disso. Como o Corinthians no segundo tempo do 1-1. Quando o Corinthians começa a botar titular contra o Botafogo, o primeiro tempo do Botafogo é muito forte. Foi 1-0, poderia ser 2. No segundo, se o Corinthians empata mais cedo ali, não dá nem pra garantir que o Botafogo empata. Quase vira o jogo no final. O Corinthians começa a pressionar melhor. Então, assim, é um time que tem alguma oscilação também, porque é um treinador novo. Isso aí. O novo em tudo, né? O Botafogo é um time de eternos recomeços. Hoje a gente já viu o Botafogo. A gente vai entrar em setembro. A gente não teve o Botafogo com uma sequência de trabalho, porque o ano começa em abril, né? Não, a dupla de volantes. Para frasear o Textor, aí troca de treinador aqui, troca de treinador ali, troca de elenco, mexe em metade do time com os principais jogadores. Não tem como, cara. Não dá pra A dupla de volantes do Botafogo, os dois jogando a máxima, Danilo e Marlon Freitas, é um dos melhores do Brasil. Eu acho que não há muita dúvida. Esses caras não têm 200 minutos juntos pelo Botafogo e vão para um jogo decisivo hoje à noite. Já tem gente, inclusive, que acha que não tem match, não vai se encontrar. Eu acho uma grande besteira. Acho que são dois bons jogadores, vão precisar de continuidade e entrosamento. Passar a galera e passar os números jogador bom tem que estar. Só para deixar claro, os times brasileiros costumam se transformar quando eles têm dinheiro na janela. O Botafogo no ano passado se transformou na janela. Agora, uma coisa é o Flamengo agora está se transformando com Saúl e Samuel Lino. Né? São 2 reforços que, para mim, mudaram o time. Sim. Mas uma coisa é você se transformar quando a casa já está encaminhada, ajeitada. A outra é você ficar trazendo gente quando o que está lá atrás também não se consolidou. Que é o caso do Botafogo esse ano, né? O Botafogo foi campeão da Libertadores há menos de um ano. Sim. Né? Se a gente escalar o time do Botafogo campeão da Libertadores, vamos lá. John tá no clube, a gente não sabe se vai ser titular, quase que sai. Não sabe. Vitinho, tá bem. Tá dentro. Bastos, lesionado fora. Não é uma culpa do também clube. Foi titular na final fora. Adrielson fora. Barbosa, tá no clube. Lateral esquerdo, Alexei, tá no clube. Aí começa o problema. Gregory, tá fora do clube. Mas melhorou com o Danilo. Sim, melhora. Mas o que eu digo é o seguinte, o jogador pode ser melhor em várias valências, mas ele precisa de um encaixe com o companheiro do setor, entender como o time joga. Por exemplo, alguém duvida do talento do Montoro? Não, mas ele é um jogador menos pronto do que o Almada. Ele vai ter o Danilo, rapidamente, ele trouxe qualidade ao time. Isso aí que eu ia falar. Tecnicamente, o Danilo, pra mim, é melhor que o Gregory. Mas pro time do Botafogo, o que o Gregory fazia, vai ser difícil... ou o Danilo ou o Alan, que já estava no grupo também, fazer essa função que o Gregory fazia. Peraí, a sua posição. Essa posição jogo de hoje, a sua posição, jogo de hoje. Você tem o Gregory e você tem o Danilo. Quem é o seu titular? Gregory. Sério? Sério. Porque vocês também? Porque ele dá um frescor pro Marlon. Nesse Botafogo, nessa eu não fecho com você. Ele dá um frescor pros outros. Porque o que ele faz... Vou discordar do trabalho sozinho nessa aqui. O trabalho sujo no bom sentido, né? O que ele cobre, o que ele ajuda, o que ele faz com que o Marlon jogue mais fresco e com bola, o que ele faz com que o Savarino, e ano passado o que ele fez com o Gregory, é esse cara que fica ali na frente, e ele consegue dar o equilíbrio ofensivo e principalmente defensivo. É onde que é o X da questão. O Danilo não é um primeiro volante que vai ficar ali e vai fazer esse trabalho do Gregory, mas a qualidade de saída de bola, de achar passe, pra mim é melhor. Mas, assim, entendeu? Eu concordo um pouco com você. Eu acho que quando encaixar, tem potencial para ser uma dupla melhor do que foi Gregory e Marlon. Quando encaixar, a questão é que tudo tá mudando muito rápido e às vezes parece que vai para um lado e vai para o outro. Ontem, 6h30 da noite, o Botafogo tava sem o Savarino. De repente vem o fico dele e ele vai pro jogo hoje. E debater qual a chave do jogo de hoje em São Januário, na opinião do Felipe e dos amigos debatedores aqui da mesa. Felipe, já debatemos aqui que o Botafogo, apesar dessa indefinição da sua vida administrativa financeira, ele é mais time do que o Vasco, até o vascaíno mais fanático concorda com isso.
Qual a chave do jogo de hoje? Você imagina o Vasco jogando hoje em São Januário para fazer vantagem contra o Botafogo? Eu acho que assim, o Vasco dentro de casa sempre é muito forte. Assim, em São Januário, o Vasco ele é forte por conta da sua torcida e por tudo que São Januário representa para o Vasco. A chave do jogo sempre vai ser esse cara aqui, ó, Coutinho. É o cara que vai conseguir fazer andar o time. O Vasco ele tem uma maneira de jogar que necessita muito que esse cara aqui e o Nuno Moreira, eles fazem o que o Diniz faz? Leva o time todo pro lado do campo e aí faz paralela cheia e aí a chave do Vasco. Paralela cheia seria o quê? Paralela cheia. Você bota muito jogador do lado do campo. Por exemplo, lá do lado esquerdo, ele bota o Piton, o Nuno, o Coutinho anda pra lá, o Jair anda... Que deu errado contra o Corinthians. Mas porque não atacava a profundidade, tava sem profundidade. Com o David, você pode atacar a profundidade. Aconteceu uma vez só no jogo, que é o lance da finalização do Coutinho. Que aí o Vasco atrai o Corinthians... E aí o Lucas Freitas faz o lançamento pro Nuno atacar o espaço e é isso que o Vasco precisa, não só jogar curto, e sim jogar no espaço. E aí ele toca a bola pro Coutinho e o Coutinho finaliza. É o lance de perigo do Vasco no primeiro tempo. Mas o que o Diniz quer? Não só a paralela cheia, ele quer deixar o Ryan livre do outro lado para atrair a equipe do Botafogo hoje, atrai a equipe toda para um lado, vira o jogo, aí tem o Ryan livre. E o Ryan vive um grande momento no Vasco. Apesar de ter acontecido aquilo no domingo, da discussão entre ele e o Fernando Diniz, ele confia muito. E o Ryan é imprescindível nessa estrutura de Vasco. E tem um jogador que, para mim, faz falta nos 2 últimos jogos, que é o PH. O PH é o jogador que fez falta pro Vasco. Por quê? É o desafogo, é o cara da velocidade, é o cara que você também consegue, o Ryan, entrar mais um pouquinho, fazer maioria lá do outro lado e você ter o PH aqui do outro lado de mano, é um cara que no 1 para 1 também ele é muito importante pro Vasco. Então a chave do Vasco tá aqui, pra mim. Mas tem uma coisa negativa no Vasco. Se o pós-perda, quando você perder a bola, você não conseguir recuperar logo, você sofre muito com troca de corredor. E aí o Vasco não defende bem essa área aqui, ó. O Vasco não defende bem aqui. Os jogadores, eles entram, e por isso que eu acho que o Barros vai pro jogo. É mais volante. É um jogador que consegue preencher essa área. Foi onde que o Corinthians fez os gols. Tanto do Michael, tanto a finalização do Galo, que depois saiu o gol. Então o Vasco sofre isso, ponto negativo. Já o Botafogo, pra mim, é um time muito organizado. E eu acho que aqui vai o Caio Pantaleão, tá? Aqui vai o Caio Pantaleão. Deixa eu dar uma opinião sobre isso. A gente não sabe se joga Verratti ou David hoje, né? Agora vamos falar. Você vai jogar quem hoje? Eu acho que joga o David. Você joga o David? Eu acho que joga o David. Até por conta de atacar espaço, até por conta de ter mais bola. O Verratti fez gol no final de semana, mas não teve um jogo... Gol de pênalti, né? Fez um gol no final de semana de pênalti, mas não teve um jogo tão produtivo, né? Eu ia opinar o seguinte, se jogar o Verratti, pra mim não faz sentido o Marçal na zaga, porque aí a estatura não bate. Faz uma diferença. Porque se o Verratti joga, o Vasco vai jogar com cruzamentos. E aí o Marçal... Se tiver que o Marçal marcar o Verratti, vai dar ruim pro Botafogo. O David sempre foi a primeira escolha. Quando o David esteve disponível, ele sempre foi a primeira escolha. O Marçal entrou porque o David também estava fora, em Quito. Então eu acho que assim, o Marçal menos cotado. Se o Caio estiver saudável, vai o Caio. Também e acho. O David é outra opção. Por informação, eu acho que vai Caio Pantaleão aqui. Bom. E aí o Botafogo, ele sobe muito de qualidade. Muito, porque o que o Botafogo sofreu, principalmente dentro de casa, quando você tem mais posse de bola, quando você é mais agressivo, é a saída pelo lado mesmo. Você tendo 2 canhotos, por mais que tecnicamente são bons jogadores, a saída ela é diferente, né? Você não consegue ter tanta clareza, principalmente pelo lado direito. E tem uma coisa que o Botafogo fez no último jogo, que faz muito, ele bota 4 jogadores lá na última linha. E por característica do Fernando Diniz de deixar sempre de mano, o Botafogo vai induzir esse jogo para acertar Montoro, que foi muito bem. A gente lembra no primeiro jogo do Montoro de titular no Botafogo, foi contra o Vasco, e ele jogou muito bem porque ele estava sempre de mano. E é isso que o David Ancelotti ele quer. Ele quer atrair a equipe do Vasco, e é uma equipe aqui que tem muita qualidade com Danilo e Marlon Freitas, principalmente em passe. E aí o que ele faz? Ele bota Savarino e Arthur Cabral lá na última linha do Vasco, tendo Hugo Moura e Lucas Freitas como seus zagueiros hoje. Eu não sei se o Robert Renan vai pro jogo. E aí tá a chave do jogo do Botafogo. Aqui, ó, no centro do campo. Aonde o Vasco sofreu muito contra o Corinthians. Não é meio loucura imaginar o Robert Renan fazendo uma estreia num jogo desse tamanho, cara? Eu não acho. No momento do Vasco? Vindo do Diniz, eu espero tudo. Mas, assim, eu achava até ouviu o que eu ouvi ontem. Eu ouvi ontem de uma pessoa que existe uma boa possibilidade. Eu tive a mesma reação que você. Eu falei, mas vai jogar. O Robert iria no lugar do Lucas ou do Hugo? Isso aí eu não tenho esse nível de detalhe. Claro que há informações que a gente de fora não tem. O cara pode ter chegado treinado que nem um leão, funcionado super bem. A gente não sabe dessas coisas. Mas já vamos debater. Eu só queria opinar que apesar desse limbo em que o Botafogo pode estar se metendo, administrativo, dessa incerteza, eu acho que o time está jogando o que pode, está jogando bem, cara, na medida do possível. Tô vendo o Vitinho jogar bem.
Tô vendo o Arthur fazer o que dá pra ele fazer. Às vezes as pessoas esperam que o Arthur seja o Luiz Henrique. Ele não é o Luiz Henrique, ele é o Arthur. Vai ser nunca. Pro padrão dele, eu acho que ele tá jogando o que ele pode. Bem. Tô vendo o Arthur Cabral jogar o que pode. O Savarino jogar mais ou menos o que pode. O Montoro bem, o Alex Telles, o Vitinho. Eu tô vendo o time jogar aquilo que pode. E é um time em modificação. Tem um jogador que pra mim no ano passado foi, junto com o Almada, junto com o Almada no centro do campo. Porque o Luiz Henrique pra mim foi o melhor jogador. Né? Sim. Esse jogador aqui, ó. Que ele precisa. Esse aqui, indo bem no jogo, o Botafogo tem grande chance de mas no ano passado, já que você falou dele, no ano passado, ele tinha de um lado o Luiz Henrique, do outro o Almada. Sobrava mais espaço para ele. Com a saída dos dois, ficou muito foco no Savarino. E aí, cara... Assim, mas eu acho que ele pode produzir mais. Pode? Pro time. Eu acho que ele nunca foi assim, se pensar ele no Galo, ele nunca foi o protagonista do time. E talvez se esperasse que ele assumisse esse protagonismo com a saída dos dois, e ele era um ótimo terceiro jogador. Talvez eu acho até que ele era mais regular. Ele era mais. Logicamente que Mas pra ser hoje, se espera que ele seja o cara do time. Então, eu acho que nunca foi isso. Mas ele precisa ser. Porque esse cara aqui, o que ele fez no ano passado, ele não chegou nem. Pra mim, não chegou nem perto do que ele fez no ano passado. Logicamente, no ano passado, ele tinha dois, né? pelo lado. Mas aí o Botafogo joga coletivamente muito bem. Eu acho que esses dois jogadores, o Marlon e o Danilo, conseguem dar mais qualidade e conseguem fazer com que o Botafogo fique muito agressivo. E principalmente com o time do Fernando Diniz gosta de ter posse de bola, gosta de comandar o jogo. E quando não tem posse de bola, não é um time agressivo. E por isso que o Botafogo precisa cuidar da bola hoje. E tem um jogador que a gente precisa prestar atenção, que é o Vitinho. Que muitas das vezes ele faz o quinto cara lá na última linha. E tá super bem, Vitinho. Muito bem. E o que o Arthur faz? Arrasta o lateral para dentro e o Vitinho tem esse corredor. E é onde que é a chave, né? O Botafogo pode conseguir muita coisa hoje pelo lado direito ali, principalmente que o Lucas Piton não é um grande marcador. E se o Nuno, o Jair, não fizer a compensação lá, vai acabar dificultando o jogo do Principalmente, Felipe, se o Caio volta hoje, porque o que o Ancelotti estava começando a fazer bastante? Ele fazia a saída com o Caio, Barbosa e Alex Telles. Projetava o Vitinho lá em cima. Isso aí, linha de 5 lá. Exatamente. E com o Danilo e Marlon, se você traz um dos dois para a primeira linha, você desperdiça o que eles podem fazer um pouco mais à frente. Isso aí. Então, se o Caio voltar hoje, é bem provável que isso aconteça. Muitas das vezes a gente vai ver no jogo o Vitinho lá no último terço, lá na linha mesmo, pisando na linha, o Arthur um pouquinho mais para dentro, Arthur Cabral e Savarino, Montoro, 5 na última linha. E controlando o jogo, Marlon e Danilo. E aí o Botafogo fica muito agressivo. Se o Vasco não for agressivo, pé na bola, o Botafogo vai comandar o jogo. Vou te falar que eu acho que tem posições aqui. É claro que o Botafogo é melhor que o Vasco, chovendo molhado fala isso. Mas tem posições aqui que eu acho que é um equilíbrio. As laterais são uma delas. Acho que o Vasco está bem servido de laterais, na minha opinião. Embora eu ache o John mais goleiro, eu acho que aqui também está um equilíbrio. Eu acho que Coutinho e Savarino, se o Coutinho tiver num bom dia... Coutinho melhor. Coutinho até melhor. Coutinho melhor. Beleza. Agora aqui eu acho que tem uma diferença grande, cara. Jair e Barros para Danilo e Marlon Freitas. Eu acho que aí pode dar uma chave do jogo pro Botafogo. Só tem um outro ponto também bom pro Botafogo, pelo que a gente viu em Caxias do Sul, que foi o Botafogo ter ganhado opções para interferir no jogo. O Jefinho fez um bom jogo lá no Sul e é um ponta diferente do Arthur. De banco a diferença é bem então acho que ele pode entrar bem nesse jogo, pelo que a gente viu no fim de semana, e ganha referência na área. O Jefinho já no jogo da LDU, pra mim foi o melhor jogador, porque ele é incisivo. Ele foi o, assim, se o Botafogo pensou em empatar o jogo em algum momento, empatar não, fazer um gol contra a LDU foi quando o Jefinho entrou. E aí tá. Mas e aí o Botafogo no banco. Eu acho que o problema do Vasco, assim, na comparação com o Botafogo, tá nesse quadrado aqui, cara. Os dois zagueiros e os dois volantes. Eu acho que... o desnível é... o desnível aí. Esse quadrado aqui, quando você olha o desenho, pra mim é a encrenca do Vasco na comparação com o Botafogo. O Vasco hoje do banco pode ter um Verrete também pra entrar no jogo. Sim. Dependendo do contexto do jogo. Sim. O Botafogo faz 1-0, se o Vasco consegue empurrar um pouco mais, você oferece a referência na área que não tem contestação, precisa ser apresentado. O próprio Carlos Gomes não entrou mal contra o Corinthians. André Gomes. O André Gomes. É o próprio. Eu pensei no Carlos Cuesta e falei do André. O próprio André Gomes. Entrou muito bem no jogo. Entrou bem na ponta, deu assistência pro Ryan. E então, assim, internamente o André Gomes chamou muita atenção no treino. Porque a tomada de decisão dele, a gente vê isso no gol do Ryan, ele não é qualquer tomada de decisão. Ele olha para trás e cruza a bola pro Ryan. E aí chamou muita atenção. No treino ele tem feito coisas que a gente pode contar com esse jogador. Lógico que a gente precisa ver mais dentro de campo, mas é um jogador que talvez no segundo tempo possa ajudar o Vasco também. Vamos falar dessas novidades do Vasco? O Vasco, com todas as suas dificuldades, tá tendo chegadas e saídas nessa janela. A estreia dele foi bombástica. Entrou no jogo, fez 2 gols. Confesso a vocês, não sei os amigos aqui, eu nunca tinha visto ele jogar. Também não. Foi a primeira vez que eu vi ele jogar. Não sei se o padrão dele é esse. Se for, não, os números é muito alto. Ele
Foi um bom atacante da segunda divisão espanhola, né? Mas, assim, os números dele não são de 2 gols por jogo, seguramente. Inclusive, quando a gente pesquisou o jogador, a informação que a gente tinha é que ele não era muito frio diante da ocasião clara de gol. Ele era um jogador mais tático, de brigar por bola por cima, fisicamente muito forte. Mas o que a gente viu no jogo foi um jogador absolutamente capaz de definir muito bem as jogadas. Primeiro com personalidade para o primeiro gol, e no segundo ele conseguiu colocar a bola embaixo da perna do Jandrei, um gol que acabou definindo a vitória do Botafogo. Mas é uma estreia acima de qualquer expectativa, assim. Eu acho que o Botafogo até precisava dessa outra referência. O David já estava pensando num outro jogador. O Botafogo buscava exatamente isso. Um cara que não fosse dar um descanso ao Arthur Cabral, mas também eventualmente jogar junto com ele. Porque o Mastriani, ele não é isso. O Mastriani é um cara especificamente de área. Se bota ele fora da área, nada acontece. Né? O Arthur Cabral e o Cris Ramos são camisas 9? São. Mas eles têm um pouco mais de mobilidade. Eles conseguem fazer um jogo de apoio fora da área. Isso. No caso do Cris Ramos, como ele próprio falou ali, ele, pela passada longa que ele tem, é um jogador muito leve. Ele consegue atacar costas de defesa também. O Arthur já tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso. O lance do segundo gol é isso, né? Ele num contra-ataque, e aí a escolha também do passe para ele já tá... E consegue dominar a bola, perceber o goleiro e fazer o gol. CR9 da glorioso, né? CR9. Meu irmão já tava brincando, CR9. Muito bom, CR9. CR9 do glorioso aí, ó. Chegou, fez 2 gols, 23 minutos. Eu tava chamando de Peter Crouch, fogão muito melhor. CR9. Pelo amor de Deus. CR, olha lá o contra-ataque, olha ele lá do lado. A cintura era canela, o Peter Crouch. O Santi, é o Santi, né? Ele escolhe bem e ele finaliza muito bem também. Termina bem a jogada. Colocar embaixo da perna. O primeiro chute, o primeiro gol, o chute que ele dá de fora da área é indefensável, cara. Uma bola firme no canto, rápida. Se você joga com ele e Cabral, que foi o caso dessa reta final, né, Basta? É difícil pro zagueiro ter uma referência ali. São 2 jogadores muito fortes. E aí o Botafogo ele pode transformar o jogo dele. Talvez precisando de uma classificação, precisando de gol. Você bota Arthur Cabral e ele dentro da área, e cruzamento e um lance mais... um jogo mais que você precisa se impor e pressionar a equipe adversária. Imagina, 2 referências dentro da área e ele me parece ser um cara que consegue também usar o corpo. Então vira um time totalmente agressivo. O Botafogo no banco de reservas hoje tem 2 jogadores para mim que podem mudar totalmente o esquema do jogo. O Jefinho e o CR9. CR9. Cara, isso agora vai pegar, cara. Não vou conseguir chamar de outra coisa. Antes do favoritômetro, vamos lembrar as campanhas de Vasco e Botafogo. O Vasco entrou na primeira fase da competição, eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário e CSA. Ou seja, pela primeira vez o Vasco vai encarar um time da elite, um time de Série A. É o grande desafio do Vasco na competição nas quartas de final. Nas 2 primeiras fases o Vasco não jogou como visitante, né, Rizek? Jogou em Cariacica e depois no Newton Santos. Assim, Nova Iguaçu, um time do Rio também, né? Grande Rio. Sim. Então, assim, começou a ficar quente o campeonato a partir do Operário, que era até um confronto difícil. Assim, era um time de Série A contra a Série B, e foi difícil. E flertou com a eliminação, né? Em São Januário mesmo, foi nos pênaltis, e ali... CSA já não, né? CSA foi um atropelo em São Januário, assim. Foi bem segura a vitória. Na volta, né? Na volta. Já o Botafogo, 11 gols marcados, 3 sofridos. O Botafogo, ele estreou na terceira fase da competição, ele eliminou o Capital. Sorteio muito bom pra ele, né? Exato. E depois encarou o Bragantino, né? De quem passou com 2 vitórias, passou com muita autoridade, né? Verdade. Jogou muito bem no jogo da ida e no jogo da volta venceu também. Então o Botafogo já passou por um mata-mata contra time de Série A, o Vasco hoje vai ter o seu primeiro na competição. Mas isso é história, isso é o que passou, o que interessa é o que vai passar a partir de hoje à noite nesse confronto. O jogo da volta é só depois da data FIFA, não é jogos separados por uma semana, tem esse ingrediente a mais. O jogo da volta é só na data FIFA, então a gente vai fazer o favoritômetro para fechar por hora o capítulo de Vasco e Botafogo. De 0 a 100, Coutinho. Confronto, né? Confronto, para se classificar. 57 a 43 para o Botafogo. 57 a 43 Botafogo. Isso. Henrique Fernandes. 60 a 40 Botafogo. 60 a 40, já subiu um pouquinho um mais. Um pontinho percentual aí, mais ou menos, na média. 60 a 40 também, eu acho. 60 a 40 também. E não é muito, né? Se pensar no universo de 100%, assim, é um favoritômetro pendendo um pouco mais pro Botafogo. E só um detalhe, com a mudança de calendário, a gente pode pensar, o Vasco passando na Copa do Brasil tem uma armadilha, porque tá lutando contra o rebaixamento e vai ter que conciliar com a Copa do Brasil. Isso não acontece, né? Porque ele passando essa eliminatória, foco total no brasileiro. Resolve sua vida lá e só vai pensar em Copa do Brasil em dezembro. Então essa mudança foi ótima no contexto do Vasco, assim, né? Principalmente porque o jogo de volta vem depois de uma data FIFA, então tem uma pausa. Zera essa situação, assim. Quem tem outras competições são Atlético e Fluminense. Os demais passam por essa eliminatória
e foco total no brasileiro. Assim, não dá para argumentar que a Copa do Brasil possa ser um problema para nenhuma das equipes, na minha opinião. Vamos mudar de clássico agora e vamos a Belo Horizonte com a Maria Cláudia Bonucci, que vai trazer... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.